Olá, meu nome é João Batista Lusueli, eu sou professor de Física na escola EE Dr. Eufri Jales, cidade de Jales. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre calor sensível, calor latente e como passar isso para os nossos alunos, né? Aqui nós temos os slides. Os slides sempre eu gosto de dar uma modificada, não esquecendo que eu tenho que colocar as referências de onde eu retirei essas GIFs, mas elas têm muito a ver com o calor, sobre o nosso tema. Então, os objetivos: compreender os conceitos relacionados ao calor sensível e o calor latente. Aqui nós temos algumas imagens, as imagens, como que poderia, para o aluno, como que ele vê essas imagens, Essa região, por exemplo, a gente costuma ver em revistas, televisões, filmes, em filmes retratam muito. Mas aqui nós temos um sólido, ou seja, vários sólidos, e o líquido. Vários por quê? Porque eles ficam separados. Agora o líquido, eles se agrupam, se eles estiverem no mesmo espaço, logicamente. É o momento de se comentar com os alunos o que está acontecendo. Estamos na nossa região, uma época que está mais frio do que o normal, e podemos até citar alguns exemplos de por que nós usamos as roupas, o porquê das roupas, quem que nos aquece, se é a roupa que nos aquece, ou somos nós que não perdemos calor devido às roupas manterem o corpo termicamente mais aquecido. Alguns exemplos de vapor, e aqui nós temos o estado sólido. Foco no conteúdo. Aqui são exemplos que muito fácil de ser utilizado, pode ser resgatados vários conceitos sobre calor, ceder calor, porque o café, você coloca o café em uma xícara e depois de algum tempo ele vai perdendo, se tornando de acordo com o ambiente, ele vai ficando na temperatura do ambiente. Podemos chamar o aluno para esses conceitos, Mas o calor, sendo assim, o calor que produz a variação de temperatura, e o corpo chama-se calor sensível. Então, quando o corpo simplesmente ele muda de temperatura, nós chamamos de calor sensível. Focar muito bem esse conceito de calor sensível, várias vezes, em um corpo que simplesmente modifica a sua temperatura. Ele pode aumentar a temperatura ou diminuir. Pode aumentar o quê? Energia. Pode diminuir a sua energia. Há um exemplo. A fórmula para ser usada: quantidade é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Os conceitos: a massa em grama, em quilo, e o que é? A massa a quantidade de calor, depois a massa, depois o calor específico, a variação. Calor específico, sempre é bom focar muito no calor sensível. Líquido, gasoso, sólido. Olha quantas maneiras nós temos as denominações de quando muda do estado físico para outro estado físico. Se mudou do estado físico, nós temos o calor latente. Calor latente, que ele é a massa vezes o calor latente. Esse L aqui, ele tem um valor específico, utilizado em uma tabela. Aí no primeiro exemplo ali, ele já coloca para nós, para calcular a temperatura atingida. Para se calcular a temperatura atingida, na nossa expressão, que quantidade é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura, é para calcular o último item dessa expressão. Então, para calcular esse item aqui, eu sugiro, nas primeiras aulas, calcular somente a quantidade. Aí, depois que a fórmula fica sendo bem aprendida pelos alunos, nós calcularmos o N ou a variação de temperatura. Não no primeiro momento já, mas foi colocado assim, vamos respeitar e nós passamos assim. Mas começamos com exercícios medindo a quantidade.
depois a massa, depois a variação de temperatura. Porque a variação de temperatura aqui, ainda ela foca uma outra expressão, né? Que é a temperatura final menos a inicial. Então, sempre com alguns GIFs animados para chamar a atenção do aluno, para centrar. Sempre eles perguntam: o gelo derretendo? Sim, gelo derretendo. Beleza, gelo não, desculpa, sorvete. Sorvete derretendo é o que? Mudança de estado físico. Então aqui nós temos o calor latente. Bom, na prática, utilizando essa forma do calor latente, nós pegamos a massa e multiplicamos pelo calor latente. Agora, aplicando uma pesquisa sobre a variação de temperatura dos oceanos. Ótimo momento para nós, professores, trabalharmos as brisas marítimas e brisas terrestres. Quando a areia tem um calor específico diferente da água, por isso que são produzidas as brisas. Logicamente, nós utilizamos aqui o aquecimento do Sol. O Sol que é colocado para nós como a maior fonte de energia. Para focar melhor, quantidade de calor específico, quantidade de calor latente. Específico, mudança de temperatura. Esse corpo aqui, mesmo aquecendo ou menos aquecido, ele continua sendo um corpo. E aqui, o corpo perdendo energia, ele vai mudar de estado físico. E aí nós temos calor latente, mudança de estado físico. Calor sensível, mudança de temperatura. Focar muito bem essa ideia. E falar mais do Sol, nossa maior fonte de energia. Então, professores, vamos trabalhar todo mundo de forma que os alunos possam aprender, sempre respeitando para que eles argumentem, eles façam da sua aula um momento de aprendizado. Beleza? Obrigado.